Olá, saudações! Espero que vocês estejam muito bem. Graça e paz a todos. O tema de estudo de hoje é sobre a reforma do vestuário na Igreja Adventista. É permitido à mulher cristã usar calça comprida? Iremos aprender dentro da Bíblia e do Espírito de Profecias qual é a vontade de Deus sobre esse assunto. Como essa moda de imitar o sexo oposto surgiu nas igrejas? Será que Deus realmente aprovou? Vejo que a maioria das irmãs usam saias e vestidos apenas quando vão à igreja. Mas em outros ambientes, em público, elas usam calças. Será que essa conduta não está incoerente com nossa fé? Como os incrédulos que não leem a Bíblia vão ler a Bíblia em nós? Se não demonstrarmos nosso testemunho por meio de nossa conduta cristã ao sairmos nas ruas ou em outros ambientes públicos? Antes de iniciar o tema, peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E também curta e compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas e também a me motivar a gravar mais conteúdos abençoados para vocês. Os filhos de Israel, depois de terem sido tirados do Egito, foram ordenados a usar um simples cordão azul nos cantos de suas vestes. Números, capítulo 15, versículo 38, para distingui-los das nações em volta e significar que eram o povo peculiar de Deus. Não se requer hoje do povo de Deus que tragam nas vestes um sinal distintivo? Mas no Novo Testamento, muitas vezes, nos é indicado o Israel antigo como exemplo. Se Deus deu direções assim definidas ao seu povo da antiguidade acerca de seu vestuário, não tomará ele conhecimento do vestuário de seu povo na atualidade? Não deveria haver em seu vestuário uma diferenciação do vestuário do mundo? Não deveria o povo de Deus, que é seu tesouro peculiar, procurar mesmo no vestuário glorificar a Deus? E não deveriam eles ser exemplo na questão do vestuário e, por seu estilo simples, reprovador, o orgulho, a vaidade, a extravagância dos que professam a verdade, mas são mundanos e amantes de prazeres? Deus isto requer do seu povo. O orgulho é reprovado em sua palavra. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 473, parágrafo 3. Como vocês podem ver, Ellen White usa um detalhe na vestimenta do antigo Israel, como exemplo, que os distinguiam e os diferenciavam das nações em volta, como um povo peculiar e distintivo. E esse detalhe nas vestimentas era o uso do cordão azul entre as franjas da borba, que era vista como uma obrigação na vestimenta masculina. E na atualidade, não deveria haver em seu vestuário uma diferenciação do vestuário do mundo? E qual é a diferença entre o vestuário da mulher e do homem na atualidade hoje? Veremos mais no decorrer do estudo. É permitido às mulheres usarem calças? A Bíblia e o Espírito de Profecias responde. Há ainda outra moda de vestido, que é adotado por uma classe de pessoas, chamadas reformadoras do vestuário. Imitam o sexo oposto o mais possível, usam casquete, calças, colete, casaco e botas, sendo essa a peça mais sensata do traje. Os que adotam e defendem essa moda estão levando a chamada reforma do vestuário a extremos muito objetáveis. Confusão será o resultado. Nessa moda de vestuário foi invertida a ordem de Deus e desrespeitadas suas direções especiais. Deuteronômio
capítulo 22, verso 5, diz o seguinte: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Esta moda de vestuário, Deus não deseja que seu povo adote. Paulo pronunciaria uma repreensão, fosse ele vivo hoje, se contemplasse mulheres que professam piedade usando esta moda de vestuário. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 477 e 478. Então, na época de Ellen White, as mulheres já estavam se inclinando a adotar uma moda de vestuário, a qual a Bíblia e o Espírito de Profecias abomina. E dentre esses acessórios estavam o uso da calça. Designava Deus que houvesse clara distinção entre o vestuário do homem e da mulher, e considerou a questão de bastante importância para dar direções explícitas a esse respeito, pois se ambos sexos usassem o mesmo vestuário, isto causaria confusão e grande aumento de crime. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 477 e 478. Seria agradável a Deus se houvesse mais uniformidade no vestuário entre os crentes. Se Deus deu direções assim definidas ao seu povo da antiguidade acerca de seu vestuário, não tomará ele conhecimento do vestuário de seu povo na atualidade? Não deveria haver em seu vestuário uma diferenciação do vestuário do mundo? Não deveria o povo de Deus, que é seu tesouro peculiar, procurar mesmo no vestuário glorificar a Deus? Uma maior uniformidade de vestuário seria agradável a Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 473 e 475. Será que hoje há distinção entre o vestuário do homem e da mulher? Vocês podem observar na realidade atual. As mulheres imitam o sexo oposto e a Bíblia diz que é abominação ao Senhor mulher usar roupa de homem. Há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhantes aos do sexo oposto e escolherem seus trajes bem parecidos com os dos homens, mas Deus declara que isso é abominação, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 457. Neste texto, Ellen White fala contra uma moda de vestuário que imita o sexo oposto, adotada por certa classe de mulheres, que introduziram essa moda nas igrejas. Ela criticou o uso de calças adotadas pelas mulheres, diz claramente que imita o sexo oposto. E a Bíblia diz, em Deuteronômio 22:15, que mulher usar roupa de homem é abominação aos olhos do Senhor. Confusão e aumento de crime é o resultado. Deus requer clara distinção entre o vestuário da mulher e do homem. Há distinção entre as roupas na atualidade? Observem as imagens. Como foi que surgiu o uso de calças por mulheres nas igrejas? Será que esse estilo de vestuário foi a vontade de Deus? A calça é uma peça masculina. Por acaso hoje os homens podem usar vestidos ou saias? Seria estranho, né? E também, quando a gente presencia uma cena assim, o que a gente pensa é muito diferente. Se torna abominável. Isso não é bíblico. Por que as mulheres, então, usam roupas unissex, abomináveis ao Senhor? As mulheres começaram a adotar o uso de calças com o movimento feminista. Confusão e aumento de crime foi o resultado. Além de trazer doenças, infecções para as mulheres, trouxe também a sensualidade
insinuando as curvas do corpo, desmoralizando as igrejas e também influencia, né, os homens a cometerem adultério apenas no olhar. O que o espírito de profecias tem a dizer sobre o movimento feminista? Os que se sentem convocados a unir-se ao movimento em prol dos direitos da mulher e da suposta reforma do vestuário podiam romper toda ligação com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que acompanha um movimento não pode estar em harmonia com o outro. As escrituras são claras a respeito dos procedimentos e direitos dos homens e mulheres. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 457. Vamos ver um pouco de história sobre o movimento feminista e o surgimento do uso de calça adotado por algumas mulheres nas igrejas. Em 1852, Elizabeth Smith Miller, defensora e apoiadora financeira do movimento feminista, finalmente decidiu colocar um basta em seu descontentamento quanto ao vestuário feminino de sua época. Para ela, aquela maneira de vestir era mais um símbolo da diferença entre o homem e a mulher. Assim, decidiu que não usaria mais aquele vestido, mas sim calças turcas, calças compridas até a altura do tornozelo, com um vestido curto que terminava um pouco abaixo dos joelhos. Ao visitar a prima, Candy Stanton, foi apresentada à sua amiga, Amélia Bloomer. As duas ficaram maravilhadas com o estilo revolucionário de Elizabeth e imediatamente adotaram o modelo. Amélia publicou em um jornal o novo vestuário e, a partir daí, o traje ficou popularmente conhecido como Bloomer, em homenagem a Amélia. Em pouco tempo, outras mulheres adotaram um novo estilo também e passaram a usar calças. No entanto, nem todos aprovaram a nova proposta de vestuário. Uma contemporânea dessas mulheres descreveu o novo modelo e seus efeitos com as seguintes palavras: há ainda outra moda de vestido que é adotado por uma classe de pessoas chamadas reformadoras do vestuário. Imitam o sexo oposto. O mais possível, usam casquete, calças, colete, casaco e botas, sendo esta a peça mais sensata do traje. Os que adotam e defendem esta moda estão levando a chamada reforma do vestuário a extremos muito objetáveis. Confusão será o resultado. Nessa moda de vestuário foi invertida a ordem de Deus e desrespeitadas suas direções especiais. Deuteronômio, capítulo 22, verso 5 diz: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Essa moda de vestuário, Deus não deseja que seu povo adote. Paulo pronunciaria uma repreensão, fosse ele vivo hoje, se contemplasse mulheres que professam piedade usando essa moda de vestuário. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 477 e 478. A questão não é mais como te apresentas ou pareces, mas, mulher, como te sentes? Elizabeth Cady Stanton. Essa frase que está no slide foi da prima Elizabeth Stanton, ou seja, ela quis dizer: ignore totalmente o que todos falam, inclusive o que Deus lhe indica. Vista-se conforme você acha que tem que se vestir. Elizabeth Smith Miller foi por toda a sua vida uma defensora e patrocinadora do movimento dos direitos da mulher. A reforma do vestuário era um foco significativo de preocupação entre as recém-ativistas dos direitos da mulher. Traje americano. Esse foi o surgimento do uso de calças por mulheres nas igrejas. A suposta reforma do vestuário é acompanhada de um espírito frívolo e audacioso. A modéstia e o recato
parecem ter se afastado de muitos que adotam esse estilo de vestuário. Foi-me mostrado que Deus requer que adotemos uma conduta coerente e explicável. Se as irmãs adotarem hoje o traje americano, anularão a própria influência e a de seus maridos. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 422. O interessante é que o traje americano ou traje bloomer era muito mais decente e feminino do que o vestuário atual, e mesmo assim foi reprovado pela mensageira de Deus. Por que esse traje foi reprovado? Parte da resposta talvez se encontre no fato de que as responsáveis por iniciar a moda, Elizabeth Miller e Candy Stanton e Amelia Bloomer, como também a maioria das mulheres que a adotou, eram feministas. Paremos por um instante e façamos a pergunta: o que significa ser feminista? Feminista é alguém que crê que as diferenças políticas, sociais ou econômicas entre o homem e a mulher estão erradas. O movimento feminista nos Estados Unidos começou com mulheres como a senhorita Miller e suas amigas, que tentaram acabar com tais diferenças. Elas não criam que o homem e a mulher podem ter papéis diferentes e ainda assim possuírem igual valor. A senhorita Stanton até mesmo ousou criar a The Women's Bible, a Bíblia da Mulher, uma versão da Bíblia em que os comentaristas tentam justificar os textos que apresentam as diferenças entre o homem e a mulher. Ela escreveu: não creio que homem algum jamais viu ou conversou com Deus. Não creio que Deus inspirou o código mosaico ou revelou aos historiadores o que eles relatam que ele fez com relação à mulher, pois todas as religiões da face da terra a degradam. E enquanto as mulheres aceitarem a posição a ela designada, sua emancipação será impossível. A lei canônica, as escrituras, os credos e os códigos e a disciplina das igrejas predominantes carregam a imagem do homem falível. Elizabeth Candy Stanton, The Women's Bible, parte 1, página 12 e 13. Além de defender a ordem de Deus expressa em sua palavra, o movimento feminista possui fortes laços com o espiritismo. A senhorita Stanton, juntamente com outras líderes feministas, tinham forte interesse pelo mundo espírita. Na verdade, na ocasião em que ela ajudou a redigir a Declaração dos Direitos e Opiniões Feministas, espíritos começaram a bater na mesa. O movimento feminista também foi utilizado para ajudar a estabelecer o marxismo. Em uma carta escrita em 1868, o próprio Karl Marx afirmou: grandes transformações sociais são impossíveis sem uma fermentação entre as mulheres. O movimento feminista proveu essa fermentação, uma agitação de descontentamento que enfraqueceria a estrutura cristã da sociedade. Os seguidores de Marx apontaram que a questão da mulher sempre desempenhou um papel importante na obra revolucionária. Exemplos de tais declarações podem ser encontradas em www.marxist.com por Ana Munoz e Alan Woods. Deus não deseja que seu povo adote essa pretensa reforma do vestuário. Trata-se de um vestuário ousado, completamente inadequado às modestas e humildes seguidores de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 457. Isso é feminismo. Essas foram as primeiras mulheres norte-americanas a usarem calças. Elizabeth Miller, Candy Stanton e Amelia Bloomer, com o tempo, desistiram de seu novo visual, devido às gozações do público em geral, que a princípio não aprovou o estilo proposto por elas, mas não deixaram de tentar suprimir as distinções entre o homem e a mulher.
Apesar de as pioneiras no uso das calças terem desistido de usá-las, a ideia não morreu e as mulheres passaram a usar esse vestuário para realizar atividades específicas, como o ciclismo. Em 1960, na segunda onda do feminismo, criou-se o vestuário unissex e as calças se tornaram um símbolo da rebelião feminista e sua nova função, não mais auxiliadora e aquela que completa o homem, mas sua adversária concorrente. Movimento feminista e o espiritismo. Além de desafiar a ordem de Deus expressa em sua palavra, o movimento feminista possui fortes laços com o espiritismo. A senhorita Stanton, juntamente com outras líderes feministas, Elizabeth Miller, Candy Stanton e Amélia Bloomer, tinham forte interesse pelo mundo espírita. Na verdade, na ocasião em que ela ajudou a redigir a Declaração dos Direitos e Opiniões Feministas, espíritos começaram a bater na mesa. Irmãs Fox. Para termos certeza de que o movimento feminista não está de acordo com a vontade de Deus, as mulheres que iniciaram este movimento eram amigas íntimas das Irmãs Fox. Quem eram as Irmãs Fox? Foi através delas que o espiritismo moderno se iniciou em 1848. Feminismo e espiritismo estão intimamente ligados. O plano ideal de Deus para nós mulheres modernas não tem nenhuma relação com movimentos desse tipo. Vi que a ordem de Deus foi invertida e suas orientações especiais menosprezadas por aqueles que adotam o traje americano. Minha atenção foi chamada para o seguinte verso: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 457, parágrafo 1. Caso o mundo introduza uma moda modesta, conveniente e saudável no vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, não mudará nossa relação para com Deus ou para com o mundo adotar tal estilo. Os cristãos devem seguir a Cristo e fazer suas roupas conformar-se com a palavra de Deus. Devem evitar os extremos. Devem seguir humildemente um rumo certo, sem considerar os aplausos ou censura, e se devem apegar ao que é certo devido aos seus próprios méritos. Orientação da Criança, página 414, por Ellen White. Observe que se nos pedissem para distinguir o sexo das pessoas das fotos acima, observando apenas o seu vestuário do joelho para baixo, não teríamos certezas, ou provavelmente ficaríamos confusos, nos perguntando a nós mesmas: trata-se da foto de um homem ou de uma mulher? Então não há distinção aí entre homem e a mulher na vestimenta que imita o sexo oposto. Vocês podem conferir o artigo sobre o tema no blog Vida Campestre, de 21 de julho de 2016. Apresentarei a seguir alguns modelos de vestimenta que está de acordo com os padrões da modéstia cristã feminina da atualidade, de acordo com os textos do Espírito de Profecias, que citarei também a seguir. Ellen White declara: Satanás inventou as modas que deixam os membros expostos. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 531, parágrafo 3. Ou seja, então, ela está dizendo que devemos cobrir os membros, né? Os cotovelos e os joelhos. E aqui está um exemplo de vestimenta que cobre os membros. Mangas longas ou até a metade do braço. Decotes não devem ultrapassar os dedos, 2 dedos abaixo do pescoço. O tecido não pode ser transparente. Se houver transparência, deve-se usar forro. Evite tecidos que marquem o corpo e as formas, ou que deixem à mostra alça de sutiã
e roupas de baixo. Saias e vestidos um palmo abaixo dos joelhos. Não devem ser justos. Outra razão pela qual chamo novamente a atenção para o assunto do vestuário é que uma entre 20 irmãs que professam crer nos testemunhos deu o primeiro passo na reforma do vestuário. É muito pouco, né? A cada 20 irmãs, apenas uma deu o primeiro passo na reforma do vestuário. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 465, parágrafo 1. Por que usar saia abaixo do joelho? Aqui está uma imagem ilustrativa, né? Se você coloca uma saia ou um vestido acima do joelho, quando você senta, a saia sobe. E aí mostra as partes do teu corpo que devem estar cobertas, né? E na figurinha 3 e 4, se você usar a saia abaixo do joelho, quando você senta, a saia cobre, né? Os seus joelhos. Então, é um tamanho ideal. Que você pode andar de bicicleta, pode sentar tranquilamente, que não vai estar imodesto, né? E então vou citar os textos aqui sobre o tamanho adequado da saia e do vestido de acordo com o espírito de profecias. Comprimento ideal. Minhas visões pretendiam corrigir a moda atual. Os vestidos longos demais que se arrastam pelo chão, bem como os vestidos curtos demais que chegam à altura dos joelhos e que são usados por certos grupos. Foi-me mostrado que devemos evitar ambos os extremos, usando o vestido até a altura do cano da bota da mulher. Mais ou menos evitaremos os males do vestido extremamente longo e escaparemos aos males e notoriedade do vestido extremamente curto. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 464. Então, o vestido longo demais vai arrastar pelo chão e vai ser um extremo, né? E também o curto demais vai estar imodesto. Então, Ellen White deixou o tamanho certo, né? Que se colocasse o vestido na altura do cano da bota, iria evitar ambos os extremos. Comprimento ideal. Em resposta às cartas de muitas irmãs que faziam perguntas com respeito ao comprimento apropriado do vestido da reforma do vestuário, devo dizer que em nossa parte do estado de Michigan, adotamos o comprimento uniforme de aproximadamente 23 centímetros acima do chão. Aproveito essa oportunidade para responder a essas perguntas, a fim de poupar o tempo requerido para atender às muitas cartas. Eu deveria ter falado antes, mas esperei até ver algo definido sobre esse ponto no Reformador da Saúde. Recomendo enfaticamente que haja uniformidade no comprimento do vestido. Diria que aproximadamente 23 centímetros estão de acordo com minhas visões sobre o assunto. Então, 23 centímetros acima do chão. O tamanho vai ficar aí mais ou menos acima da canela e abaixo dos joelhos, né? Vai ficar aí na batata da perna. Então, não deve usar o vestido muito longo também arrastando no chão. E também não muito curto, mas você pode usar pouquinho acima da canela e abaixo dos joelhos. Este é um comprimento ideal, de acordo com a serva do Senhor Ellen White. Não muito longo nem muito curto. Um comprimento confortável, onde podemos sentar mais à vontade, que não mostra as coxas e outras partes mais íntimas do nosso corpo, principalmente quando andamos de bicicleta ou nos sentamos nos bancos das igrejas, onde há um lugar respeitável de adoração ao Senhor. A obediência à moda está penetrando nossas igrejas adventistas do sétimo dia e fazendo mais que qualquer outro poder para separar nosso povo de Deus. Foi-me mostrado que as regras de nossa igreja são muito deficientes.
Todas as manifestações de orgulho no vestuário, proibidas na palavra de Deus, devem ser motivo suficiente para a disciplina na igreja. Vejam só, é motivo suficiente para a disciplina na igreja. O que está acontecendo é o contrário, né? Estão querendo disciplinar e acusam de extremistas, de hereges, aqueles que estão querendo fazer o certo, que é fazer a reforma do vestuário e ensinar os outros. Caso haja continuação em face de advertências e apelos e ameaças, perseverando a pessoa em seguir sua vontade perversa, isso poderá ser considerado como prova de que o coração não foi absolutamente levado à semelhança com Cristo. O eu, e unicamente o eu, é objeto de adoração. E um professo cristão assim induzirá muitos a se afastarem de Deus. Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado, termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Cumpre erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Testemunhos Seletos 1, página 600, parágrafo 1 e parágrafo 2. Minhas irmãs, não brinqueis por mais tempo com a vossa própria alma e com Deus. Foi-me mostrado que a principal causa de vossa apostasia é o vosso amor ao vestuário. Isto leva à negligência de importantes responsabilidades e vos sentireis apenas com uma centelha do amor de Deus em vosso coração. Sem demora, renunciai à causa de vossa apostasia, pois ela é pecado contra a vossa própria alma e contra Deus. Não vos endureçais pelo engano do pecado. Testemunho, volume 4, páginas 628 e 647. O orgulho no vestuário, pedra de tropeço para os descrentes. Isso aqui é muito importante. Muitas almas convencidas da verdade têm sido levadas a decidir-se contra ela por causa do orgulho e do amor do mundo manifestado por nossas irmãs. A doutrina pregada parecia clara e harmônica, e os ouvintes sentiam deverem levantar uma pesada cruz com a aceitação da verdade. Quando essas pessoas viram nossas irmãs fazendo tanta ostentação no vestuário, disseram: este povo veste-se mesmo como nós? Não podem realmente crer o que professam. Afinal, devem estar enganados. Se na verdade pensassem que Cristo havia de vir em breve, e o caso de cada alma devia ser decidido para a vida eterna ou morte eterna, não podiam dedicar tempo e dinheiro para se vestirem de acordo com as modas existentes. Mal sabiam aquelas professas irmãs crentes o sermão que seu vestuário estava pregando. Evangelismo, página 673. Imagine uma irmã adventista do sétimo dia que não aceita a reforma do vestuário, que está na própria literatura da igreja. Imagine essa irmã usando calça e pregando sobre a volta de Jesus e a santa lei de Deus para as irmãs das outras denominações religiosas. Irmãs essas que seguem os princípios da modéstia cristã à risca. Será que essas irmãs das outras denominações vão abandonar a sua modéstia cristã para nos seguir? Que exemplo daríamos às nossas irmãs da Igreja Invisível durante a pregação na hora undécima? Obviamente, os que estão na Igreja Adventista e não aceitam seguir o testemunho direto, nem vão chegar a receber o derramamento do Espírito Santo na hora undécima. Vão cair no juízo da purificação da Igreja.
pois não vão dar um bom testemunho da nossa fé a todas as nações durante a pregação do Evangelho do Reino no mundo inteiro. Veja o que Ellen White diz. Antes da igreja entrar no conflito final, o que Deus vai fazer? Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel no grande peneiramento prestes a acontecer. Seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Vocês estão vendo aí? Vai acontecer um grande peneiramento que está prestes a acontecer. Depois que acontece esse peneiramento, na purificação da igreja, é que seremos melhor capacitados para medir a força de Israel. Entenderam? Para entrar na batalha final. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que ele limpará completamente a eira. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 79. Deus vai purificar totalmente a sua igreja, tirando do meio dela todos os que cometem iniquidade, antes dela entrar em seu conflito final. Ellen White ainda declara: quanto mais próximo do juízo, todos manifestarão seu verdadeiro caráter. E se tornará claro a que partido pertencem. O peneiramento está em curso. Vocês estão vendo. O peneiramento já está em curso. Não venhamos dizer: detém tua mão, ó Deus. A igreja precisa ser purificada e isso acontecerá. Deus reina. Que seu povo o louve, não tenha sequer o mais leve pensamento de esmorecer. Tenciono ser justa e agir justamente. O juízo está para ser iniciado e os livros abertos. Seremos julgados de acordo com nossas obras. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 100. A limpeza e a purificação certamente passarão por todas as igrejas de nossa terra que têm tido grandes oportunidades e privilégios e por eles têm passado sem lhes dar atenção. Testemunhos para Ministros, página 414. Será que os estilos de roupas que usamos não definem nosso caráter? Nenhum discurso egoísta de que Deus só vê o coração vale mais do que a vontade de Deus para suas filhas. O Espírito de Profecias declara: julgamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á modestamente. Conselhos para a Igreja, página 183, parágrafo 4. Caso nos vestíssemos com trajes simples, modestos, sem atenção pelas modas, nossa mesa fosse em todo o tempo provida com alimento simples e saudável, evitando-se todos os luxos, toda a extravagância. Caso construíssemos nossa casa com apropriada singeleza e da mesma maneira fosse ela mobiliada, isto mostraria o santificante poder da verdade e exerceria notável influência sobre os incrédulos. Mas enquanto nos conformamos com os mundanos nessas coisas, parece que procurando às vezes mesmo excedê-los em fantasiosos arranjos, a pregação da verdade não terá senão pouco ou nenhum efeito. Quem acreditará na solene verdade para este tempo, quando os que já professam nela crer contradizem pelas obras de sua fé? Não foi Deus que nos fechou as janelas do céu, mas nossa própria conformidade com os costumes e práticas do mundo. Testimony for the Church, Testemunhos Seletos 2, página 215, parágrafo 1. Há sobre nós como um povo um terrível pecado, termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé.
Precisamos erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que façamos isso, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Devem os seguidores de Cristo procurar melhorar o estado moral do mundo sob a influência da comunicação do Espírito de Deus. Não devem baixar ao nível do mundo, julgando que assim fazendo eles o erguerão. Nas palavras, no vestuário, no espírito, em tudo, enfim, deve haver assinalada distinção entre cristãos e mundanos. Essa distinção tem influência convincente sobre os mundanos. Veem eles que os filhos e filhas do Senhor se separam do mundo e que o Senhor os une a si para conhecê-lo. 1965. A reforma do vestuário, a modéstia e o bom senso não é apenas para as irmãs. Os homens também têm obrigações morais a cumprir. Todo aquele que violar as obrigações morais na questão de comer e vestir-se, prepara o caminho para violar as reivindicações de Deus com respeito a interesses eternos. Para conhecê-lo, página 314, parágrafo 4. Por exemplo, os homens também não devem usar roupas, deixando os membros expostos, usar camisetas coladas, cavadas, com as coxas expostas, entenderam? Então, cada um tem que ver o seu papel e agir, com modéstia e bom senso. Para sermos santos no céu, temos que começar a ser santos aqui na terra. O nosso exterior deve caracterizar-se a todos os respeitos pelo asseio, modéstia e pureza. Testemunhos Seletos, volume 11, página 394. O amor ao vestuário põe em perigo a moral e torna a mulher o oposto da senhora cristã, caracterizada pela modéstia e a sobriedade. A roupa esparatosa, extravagante, encoraja muitas vezes o sensualismo no coração do que a usa e desperta as paixões inferiores no coração do observador. Deus vê que a ruína do caráter é frequentemente precedida pela condescendência com o orgulho e a vaidade no vestir. Conselho sobre Saúde, página 602, parágrafo 1. O sacrifício e a negação do eu assinalarão a vida do cristão, e a evidência de que o gosto está mudado será vista no vestuário de todo aquele que anda na vereda aberta para os redimidos do Senhor. Atos dos Apóstolos, página 272, parágrafo 3. A simplicidade no vestir, aliada à modéstia das maneiras, muito farão no sentido de cessar uma jovem com aquela atmosfera de sagrada reserva que para ela será uma proteção contra os milhares de perigos. Educação, página 248. Algo deve ser feito para diminuir o envolvimento do povo de Deus com o mundo. O traje da reforma é simples e saudável, todavia há uma cruz nele. Agradeço a Deus pela cruz e alegremente curvo-me para erguê-la. Temo-nos unido tanto ao mundo que perdemos de vista a cruz e não desejamos sofrer por amor a Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 525, parágrafo 1. O cristão é chamado por Deus para divulgar luz no meio social em que vive. Mateus, capítulo 5, verso do 14 ao 16. Temos que testemunhar. Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas, esquisitos, singulares e austeros. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Fundamentos da Educação Cristã, página 289.
Convido vocês para acessar o meu canal e assistir também o estudo sobre o uso do véu para as mulheres. E aquele que não é inscrito, eu peço que se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber a notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo. Deus abençoe a todos.